Olá, povo de Deus, segundo domingo do Advento, 6 de dezembro de 2020. Nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 40, de 1 a 5, de 9 a 11, 2 Pedro, de 8 a 14 e de Marcos 1, de 1 a 8. Isaías de hoje pertence ao livro da Consolação do segundo Isaías, que compreende os capítulos de 40 a 55, que atuou na Babilônia entre os exilados judeus. O texto é do final do exílio entre 550 e 539 a.C. A conjuntura desse tempo é muito bem descrita por um grupo exegético português da seguinte maneira: o tempo do segundo Isaías é uma época peculiar com problemas muito próprios. Muitos dos exilados estão frustrados e desorientados, sem entender por que é que Deus permitiu o drama da derrota e do exílio. Outros estão instalados e acomodados e já nem pensam em regressar à sua terra e nem esperam mais nada de Deus. Na fase final dessa época, as notícias das vitórias de Ciro, o rei persa, sobre os babilônicos, fazem esperar um rápido desmoronar do Império Babilônico e a libertação dos judeus exilados. Mas, se essa libertação chegar, perguntam os exilados, a quem é que deve ser atribuída? A Javé ou aos deuses persas? Se é a Javé, por que ele escolheu um estrangeiro e não um membro do povo de Deus para realizar a obra maravilhosa da libertação? No caso de a libertação acontecer, valerá a pena arriscar o regresso e enfrentar as dificuldades do recomeço? Haverá ainda um futuro para esse povo de Deus que parece ter sido abandonado por Javé? O segundo Isaías aparece exatamente neste contexto. A sua mensagem destina-se a consolar os exilados e apontar-lhes novas razões para ter esperança. O profeta começa por anunciar a iminência da libertação e por comparar a saída da Babilônia ao antigo Êxodo, quando Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito. Ciro é apresentado como o escolhido de Javé, o instrumento de Deus na libertação de Judá. Na segunda parte do livro, o profeta anuncia a reconstrução de Jerusalém, essa cidade que a guerra reduziu a cinzas, mas a qual Deus vai fazer regressar a alegria e a paz sem fim. Nosso texto de hoje apresenta-nos precisamente o prólogo deste livro da Consolação. Importante para nós, lendo esse livro da Consolação, é fazermos um paralelo da nossa situação na pandemia com a do povo de Israel no cativeiro da Babilônia e na sua volta. Quantos cristãos estão se perguntando como que Deus permitiu que isso acontecesse? Quanta gente perguntando como será o pós-pandemia? Quem vai nos salvar desta situação? Vacina chinesa, russa, norte-americana ou inglesa? Que sejamos consolados pela palavra de Deus que pede de nós, não uma volta ao antigo normal, mas sim um passo novo, rumo a um amadurecimento na fé, organizando a sociedade com justiça e na prática do direito, sobretudo dos pequenos e pobres. E nesse sentido, o Salmo 84, 85 nos diz que em Deus justiça e paz se abraçarão, que a justiça caminhará à sua frente e a paz seguirá os seus passos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 14. O contexto desta carta atribuída ao apóstolo Pedro é o da passagem do primeiro para o segundo século. Aí já não tinha mais apóstolo vivo. São cristãos de segunda geração. Alguns dizem ter conhecido alguém que conhecera a Jesus. As comunidades passam por infiltrações de pessoas com ideias
bem diferentes daquelas em que foram fundadas. Há o perigo do desvio do objetivo central. Por isso, a insistência na vivência da palavra de Deus e que se preparem para enfrentar dias difíceis, dias em que aparecerão pessoas zombando de tudo e se comportando ao sabor dos seus próprios desejos, dizendo: em que deu o anúncio do fim? Pois bem, o tempo de Deus não é a mesma coisa que o nosso tempo, onde um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Portanto, o Senhor não tardará em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Como era comum entre os cristãos, ninguém ousava prever o dia final, pois todos sabiam que Jesus havia dito que nem ele sabia disso, somente o Pai que está nos céus. Neste contexto, eles repetem: o dia do Senhor virá como um ladrão. Mas para aqueles que esperam o dia do Senhor, haverá novos céus, nova terra, onde habitará a justiça. Em suma, a segunda carta de Pedro é uma lição importante para o cristianismo, que deverá aceitar ser fermento dentro de uma história com fim desconhecido, recusando-se a um estabelecimento triunfal num momento conjuntural qualquer. A visão escatológica serve exatamente para isso, nos lembrar de que haverá um fim, que desconhecemos dia e hora, mas que deve nos ajudar a não absolutizar o presente, apegando-nos a coisas, ideologias ou pessoas, e lembrando-nos de que só Deus é verdadeiramente absoluto. Marcos 1, de 1 a 8. Com seus 16 capítulos, o Evangelho de Marcos é o mais breve de todos. Sobre seu autor, só hipótese, como a de que foi João Marcos, companheiro de viagem missionária de Paulo e Barnabé. Quanto à data, nunca antes de 70, ano da destruição de Jerusalém. E quanto ao local, alguma região da Síria, próxima da Palestina. Distingue-se bem algumas secções geográficas do Evangelho. A primeira se passa na Galiléia, a segunda da Galiléia para Jerusalém e, por fim, em Jerusalém. Nosso trecho de hoje inaugura a expressão evangelho no mundo religioso, pois essa palavra era conhecida do mundo político, onde Boa Nova era a mensagem do rei, antecedida por um toque da trombeta. Marcos acentua que Boa Nova mesmo é aquela mensagem trazida por Jesus Cristo, Filho de Deus. O último dos profetas e o único que teve a graça de ver o Messias anunciado foi João Batista, o precursor. Um profeta inédito, refugiado no deserto, levando vida muito austera, simbolizada na sua vestimenta e no seu alimento. Pregação dura contra todos os que levavam vida ambígua, vida no pecado. Provocava conversão e batizava, selando a mudança de vida dos pecadores arrependidos. Porém, o foco de sua profecia era mesmo preparar o caminho do Senhor. Servindo-se de vários textos do Primeiro Testamento, tudo atribuído ao profeta Isaías, João é apresentado como mensageiro, anunciado em Êxodo 23:20, em Isaías 40:3 e Malaquias 3:1. João convida o povo de Israel a voltar para o deserto, local de memória muito forte para todo israelita, que nele viveu muitos anos, antes de chegar à terra prometida. Porém, deserto serve aqui como local de penitência e de retomada da aliança que o povo fez com Javé e não foi fiel.
A água da imersão, batismo no Jordão, também lembrava a esse povo a necessidade de uma profunda purificação, que, se preciso for, outra vez a água brotará da pedra, da rocha, para lhe purificar e matar a sede. O estilo de vida austero de João era, por si só, uma provocação para que todos se libertassem da vida de apegos materiais e se apercebessem de que uma só coisa vale a pena: receber o Messias, o enviado de Deus Pai, sobre o qual João fazia questão de dizer: vai chegar depois de mim quem é mais forte do que eu, diante do qual não sou digno de me inclinar para desatar as correias das suas sandálias. Eu vos batizo na água, mas ele vos batizará no Espírito Santo. A liturgia do segundo domingo do Advento nos apresenta condições profundas para acolhermos o Cristo que vem. Trata-se de reencontro da humanidade com Deus, por meio da conversão. Cristo insiste teimosamente em vir nascer em nosso meio, sabendo que corre o risco de, uma vez mais, não ter lugar para ele na nossa casa e ter de ser outra vez acolhido pelos animais. Converter-se para acolher o Cristo, este é o apelo do segundo domingo do Advento. Um beijo no seu coração.